Olá a todos. Voltando aqui para trazer informações complementares sobre as novas regras aí de credenciamento e de renovação de credenciamento. Eu já estou aqui dentro da tela do SCE, vocês aqui viram, né, no primeiro vídeo as explicações. Então aqui a gente tem, né, as rotinas aqui já disponibilizadas. O CFC ele tem a opção do credenciamento, renovação e alteração. Muita gente foi pega de surpresa e aí trazer aqui uma informação importante que todos os CFCs, todos os gestores devem já começar a olhar para que não fique em cima quando ele for precisar, seja que ele vai fazer renovação agora ou nos próximos meses, né, ou até no ano que vem. Você deve ir na rotina CFC, alterações, tá? Você vai, acessa o sistema, depois de ter feito lá aquela atualização de cadastro, como mostra no outro vídeo, aí você vai acessar normalmente, aí você vem em CFC e vem em alterações, ok? Então, quando você vem aqui ó, em CFC alterações, vai abrir essa tela. Eu salvei aqui, né, para não bloquear o vídeo de novo. Você vai abrir essa tela aqui. Essa tela, todos os CFCs devem fazer, por quê? E eu identifiquei, inclusive, no meu caso aqui. E por incrível que pareça, né, eu tenho matriz e filial, e na matriz os dados estão corretos e atualizados, e na filial não. Então, ou seja, é como se a minha filial tivesse informações diferentes. Ou seja, na verdade, o inverso. Mas eu vou ter que fazer esse procedimento de alteração para quando eu for renovar o meu credenciamento. Então, eu já estou trazendo isso aqui para todos. Você vai, novamente, CFC, alterações, aí vai abrir essa tela aqui. Essa tela vai abrir com os dados preenchidos. Aqui eu apaguei os dados só para vocês verem. Então, você vai ver, os dados da empresa estão todos aqui, razão social, CNPJ, nome fantasia, e-mail, telefone, está tudo aqui. Ok. Toda vez que você marcar essa caixinha, você altera, né? Você está solicitando alterar os dados desse grupo aqui. Dados do CFC. Esse dado aqui é muito interessante, porque aquele CFC que opta em trocar a categoria do CFC, o meu CFC, por exemplo, está AB, teórico e prático. Se o seu CFC é só A, é só teórico. Se o seu CFC é só B, é só prático. Então, se você quer trocar, você também pode fazer. Quando você marca essa caixinha aqui, ele vai te dar a opção de você trocar a categoria do CFC. Lembrando que aqui nós estamos conferindo os dados, por enquanto não estamos fazendo nada. Eu vou vir nos dados do endereço, conferir se está todos aqui e correto, e nos dados do responsável. A maioria está dando problema aqui, ó, responsável pela empresa. Responsável pela empresa é aquele sócio do CFC que está lá na Receita e que é o sócio responsável, que é vinculado ao certificado digital e etc. Então, aqui tem que ter o seu CPF, o CPF, né, desse sócio, a identidade, o cargo, o celular e principalmente CPF, nome. Esses dados têm que estar constando aqui. Se esse campo estiver em branco, o meu não está em branco, está aqui porque eu apaguei os dados. Se ele estiver em branco é porque você não tem esses dados do responsável. E aí todo mundo que quando foi abrir a renovação deu aquele erro de que tem que fazer a atualização, né, a alteração dos dados, é porque este campo aqui ou este campo da empresa tem algum dado divergente com a situação real e atual. Na dúvida, você pode consultar o seu cartão de CNPJ, vai lá na Receita e consulta para você confirmar, o próprio contrato social. Ah, mas por que os dados não estão atualizados se eu já atualizei meu contrato? Aí é uma questão de comunicação. Receita com o sistema da SET. Eu acho que não há essa comunicação. Antes a gente tinha que abrir um processo no CAEX, enviar a documentação, e aí essas informações eram atualizadas. Agora, se foi atualizado ou não, se você abriu ou não, então já faz esse procedimento aqui. E aí, se você tiver que alterar algum dado da empresa, você marca essa caixinha aqui, e atualiza e coloca os dados que você precisa atualizar. Se for dados, né, do credenciamento aqui da categoria do CFC, se for dados de endereço aqui, se for dados do responsável aqui, e se for aqui alterar sócios, vamos dizer que o sócio responsável mudou. Então você marca aqui, vai aparecer um campo aqui, né, você tem aqui a opção de adicionar ou remover. Aí vai aparecer os campos aqui para você preencher o que você quer adicionar ou o que você quer remover. Depois de preencher, marcar e preencher tudo aquilo que você precisa corrigir, aqui embaixo tem um botão escrito salvar.
É só você clicar em salvar e vai abrir esse processo aqui. Ao abrir esse processo, eu vou mostrar aqui para vocês na tela seguinte. Só antes de mostrar outra tela aqui, ó, no meu caso, aqui eu apaguei os dados do endereço, mas olha os dados do responsável pela empresa. Aqui eu marquei a caixinha, porque estava tudo em branco. Então, ou seja, aí aqui eu marquei, eu preencho aqui os dados do responsável pela empresa, né, o CPF, nome, e-mail, telefone, o sócio e responsável, né, sim, no caso aqui eu vou marcar sim, identidade, cargo, celular. E clico, aqui se eu tiver que adicionar, vamos dizer que é um novo sócio que eu quero adicionar, eu marco aqui, vai aparecer o campo, se eu quiser remover, e eu venho aqui e salvo. Quando eu vier em salvar, aí ele já vai criar o processo lá, o processo de alteração. Esse processo de alteração, repare que aqui agora tem os dados da empresa, dos sócios e os documentos. Então, esse processo eu acabei de abrir, aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que inserir esses documentos aqui, que isso aqui não tem nada a ver com a renovação, tá? Isso aqui é o que eu tenho que inserir para fazer a alteração. Para quando eu for renovar o meu credenciamento, eu não tiver aquele bloqueio na hora de pedir a renovação. Aqui eu tenho o ato consultivo, que é o contrato social, a certidão, né, estadual, federal, municipal dos sócios, a CDT, que é a certidão, né, da Justiça de Trabalho dos sócios, a certidão do Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Lembrando que a militar, né, só pede de homens, não pede de mulheres. Certidão negativa, essa do TCU é nova, tá? Depois a gente vai disponibilizar esse link. A do TCE também. Um detalhe, a do TCE, ela é mais burocrática. Eu mesmo tentei tirar aqui agora, no site do TCE, e aí ele pede, né, para você fazer um cadastro, para você fazer uma validação. Então, fiquem atentos à certidão do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, já procure olhar, já procure fazer o cadastro lá no site, para que você não tenha dificuldade. A certidão negativa, né, da Justiça Estadual e, né, no caso do sócio, Justiça Federal, tá? E aí aqui, CNPJ, endereço, declaração de saída da sociedade. Essa declaração de saída é uma declaração, a princípio, que a gente está validando com a SET, mas como ela não está na portaria, então vai ser uma declaração aonde, né, eu, Alessandro, portador do CPF tal, RG tal, vem por meio deste declarar que deixo a sociedade da empresa tal, CNPJ tal, registro tal, endereço tal, né, declaro ser verdade, assino, coloco data, então seria algo parecido com isso. A gente está validando o modelo com a SET até para que a gente possa, né, criar um padrão aí e divulgar para todos. Mas você que já precisa fazer de urgência, pode fazer dessa forma, tá? Porque como não tem um modelo definido, não vai ter problema. Declaração de não exercício da atividade pública, declaração de idoneidade comercial dos sócios, declaração de não vinculação comercial dos sócios. Essas 3 declarações você encontra no portal do trânsito. Vou abrir aqui, né? Você vem aqui no portal, aqui, ó, parceiros credenciados. Você abre, vem aqui, ó, na primeira opção aqui, ó, credenciar e solicitar os serviços dos CFCs. Você desce aqui, aí tem aqui, ó, formulários e taxas. Todos os formulários que estão previstos estão aqui. Então, o que você não achar aqui é porque não tem. Ele pronto. Então, você tem aqui, ó, declaração de compromisso. Isso aqui é para quem está credenciando, corpo docente, idoneidade, está aqui. Declaração de informatização, isso aqui para quem está credenciando, que não exerce atividade pública, né? A relação de veículos. Eu até tinha recebido informação que ela sairia, mas ela está lá na listagem para renovação. Requerimento de credenciamento, termo de compromisso, termo de autorização, as taxas, enfim. Você tem aqui as declarações que são necessárias. Então, essas 3 aqui você vai achar lá naquela aba, você pode baixar, tá? Ou fazer a conversão aí para você mesmo digitar. Documento de identidade do sócio e o termo de compromisso também você vai achar aqui, ó. Termo de compromisso está aqui, ó. Então, ou seja, esses documentos aqui que são solicitados, tá? Inclusive tem 2 aqui, ó, a comercial dos sócios e não vinculação comercial é a mesma, tá? Essa aqui, ó, declaração de não exercício
da atividade pública, tá? Tem essa aqui, e de idoneidade, tá? É só você abrir que tem no caso essa aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Você tem aqui, ó, de saída da sociedade, não exercício, tá lá, idoneidade. Então, essa de idoneidade aqui, ela é a mesma, ela vai ser a mesma que você usa aqui e que usa aqui, tá? Tanto de idoneidade como de não vinculação. Aí você tem aqui as declarações. Aqui, ó, você clica no mais. Então, cada vez que você clicar no mais, vai abrir um ambiente para você pegar o documento, né? Para você pegar o documento e anexar o documento lá, tá? Então, ou seja, se anexa o documento, vai aparecer aqui, igual um modelo similar lá. Quando você fizer de tudo, anexar tudo, na verdade, à medida que você for fazendo, você não pode esquecer de vir aqui e salvar. Porque aqui é como se você salvasse aquilo que você fez. Você colocou alguns documentos, você vem e salva. Quando você colocar tudo, você clica em solicitar alteração. Aí ele vai é como se ele estivesse enviando, é como se ele estivesse assinando e enviando. Então eu fiz lá toda aquela rotina de alteração, eu conferi, eu mandei a documentação, ela foi analisada, o setor, né, tratou, finalizou o processo, aí agora eu vou conseguir abrir, né, a renovação, claro, lembrando a regra, né, eu só posso abrir um processo de renovação de credenciamento faltando 90 dias. Você, né, quando tentar abrir e faltar mais de 90 dias, vai aparecer uma mensagem informando, né, que ainda não chegou no prazo. Se faltar menos de 90 dias, você já vai conseguir abrir o processo. Aqui eu já abri o meu de teste, né? Mas aqui, ó, se eu tentar abrir a renovação, como eu já abri o meu de teste, olha, não é permitido abrir um novo processo. Algumas pessoas, né, talvez por algum equívoco aí, abriu e depois não observou, porque não aparece nada aqui. Então, quando aparece essa mensagem, esse código 1002, é porque você já tem um processo aberto. Tá vendo aqui, ó, nesse botão processo? Se você for em meus processos, você vai visualizar os seus processos em andamento. Então aqui, ó, eu fiz vários testes, né, até para trazer para vocês, olha, eu tenho vários processos aqui que eu abri e cancelei. E esse também é um ponto muito positivo, né, porque quando você abre um processo, você mesmo pode cancelar esse processo. Você pode filtrar aqui, né, se tem processo finalizado, em andamento, igual por exemplo. Se eu filtrar em andamento, não tem nenhum, porque eu estou ali com o processo, né, na fase de pré-cadastro, aquele que eu só abri. Ele não tem nenhum status, documento, nem nada. Então você tem aqui. E a grande questão é que eu posso, qualquer um dos processos que eu abri, eu posso cancelá-lo. Dentro do processo, lá embaixo no final do processo, você tem um botão cancelar. Então, toda vez que você cancela, você mesmo é como se excluísse aquele processo. Então, a gente não precisa mais ficar enviando para o setor a solicitação de cancelamento de processo, porque eu abri indevidamente, eu abri errado, eu tenho que abrir de novo. Seja de renovação, tá vendo? Eu abri uma alteração e cancelei, eu abri uma renovação e cancelei. Agora eu abri de novo uma renovação para mostrar para vocês, né? Ela está na fase de pré-cadastro, porque eu não anexei documentação. E eu abri um outro, né, que credenciamento é antigo e cancelei. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu só posso ver, porque eu cancelei, e aqui, se eu abrir, ele vai abrir esse processo de renovação que eu acabei de abrir, certo? Então, quando eu clicar aqui, ele vai me enviar para o processo de renovação. Lá ele vai me mostrar a relação de documentos, ele vai me mostrar todo aquele procedimento que eu vou fazer para vocês aqui, né, sem os dados. Então, olha, eu abri o meu processo de renovação, tá aqui, ó, solicitar renovação. Se eu vim nessa primeira aba, tem os dados da minha empresa. Se eu vim aqui os dados do sócio, aqui os documentos e aqui o histórico. Então, eu estou aqui na parte mais importante, que é a dos documentos. Aqui eu vou anexando cada documento, né? Eu clico, anexo o documento, e aí, à medida que eu vou anexando, eu vou, né, como se diz, cumprindo essa etapa aqui. Aqui, como é renovação, eu tenho o alvará de funcionamento. Esse alvará aqui, gente, é o alvará da prefeitura, tá? Não é o nosso credenciamento. O contrato social, o auto de vistoria, e aí já expliquei muito no outro vídeo, feito por engenheiro, laudo, né, com o laudo técnico, com a RT e tudo. Certidão estadual dos sócios, federal dos sócios, municipal dos sócios, certidão da FGTS e INSS da empresa. Aqui observe que está
as duas documentações em uma só. Então, toda vez que tiver mais de um documento em um, acho que a maioria já sabe, né? Você precisa juntar esses PDFs. A forma mais prática, né, para quem não tem nenhuma solução aí paga, é o I Love PDF. Então, você vai lá, né, no I Love PDF, que é um site muito prático, tá? Você vai no I Love PDF, estou até fazendo aqui em tempo real, né, para quem ainda não conhece, tá? Desculpa, aqui, não é errado, tá? I Love PDF. Então é só você digitar ilovepdf.com/pt, português, porque aí você já vem com a versão em português. Tá vendo aqui, ó, a pessoa que não sabe como é que faz, ele clica aqui, ó, juntar PDF. E aí você pega o PDF do documento 1 e junta com o PDF do documento 2. É só você clicar, é muito simples de fazer. Seleciona aqui todos os PDFs que você quer juntar e aí você vai ter o documento para você inserir aqui. Você precisa de duas certidões em uma só. A da Justiça, a do INSS e a do FGTS. A do INSS, na verdade, é a da Receita Federal, né? Porque é a mesma coisa. A Justiça do Trabalho, Justiça, né, de sócios e da empresa, a Justiça Estadual, Federal, tá? Então você tem aqui o laudo técnico, a lista de instrutores e diretores, essa todos já têm costume, né? Eu achava que iria sair, mas não saiu. A planta baixa, inclusive essa planta baixa ela faz parte do laudo, né? Então você não tem dificuldade. E lá atrás essa planta baixa era usada, então se você tem a planta baixa, né, que foi feita lá atrás, é só você incluí-la aqui. Prova de propriedade, isso aqui tinha parado de cobrar, a gente fez a provocação, mas eles alegam que está na portaria, que é um documento que comprova que aquele imóvel que você está usando no CFC, ele é seu ou ele é alugado. Então você pode pegar o contrato de locação, né, ou o documento de propriedade se o imóvel for seu. A prova de regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal é aquela questão, né? Essa prova de regularidade seria a certidão federal, estadual e municipal, né? Aqui cita a certidão federal e municipal e estadual, municipal, estadual e federal dos sócios. Aqui não está dizendo, mas essa certidão aqui, ó, é da empresa. Está dizendo sim, desculpa, né? Não está no final, mas aqui, ó, prova de regularidade da empresa. Lá em cima está do sócio e aqui da empresa. Só que a diferença é que aqui colocou os 3 documentos em um só. Então você tem que pegar a certidão municipal, a certidão federal e a certidão estadual, que sempre, né, foi exigida, e lá juntar as três certidões em um PDF só e anexar aqui. Depois que você anexar tudo, lembrando que à medida que você for anexando, quando você for sair, você não pode esquecer de salvar. Porque se você não salvar, é como se você sair, você perde tudo aquilo que você fez. Ou seja, aqueles anexos que você colocou, você perde. Quando você anexar tudo, basta você clicar em solicitar renovação. Clicou em solicitar renovação, quer dizer o quê? Que você está enviando a documentação para o setor analisar e renovar. Então, feito isso, você já cumpriu a sua etapa, né? Aí o que você faz? Você vai só acompanhar o andamento do processo aqui, ó. Você vai ter o status aqui, a data que foi anexada, atualizada, observação. Então, esse status vai mudando à medida que eles forem tratando. Uma questão importante. Por exemplo, eu fiz o cancelamento. Quando eu faço qualquer movimentação e muda o status, você recebe automaticamente um e-mail no e-mail que você cadastrou. Aquilo que eu falei que você tem que deixar aqui, ó, corrigir contato, você atualiza os dados. Então, o e-mail é fundamental, porque é por ele que vai ter uma comunicação automática. É por ele que vai te avisar, é por ele que você vai saber que teve uma movimentação. Então, você vai ficar sabendo que eles olharam a documentação e mudou o status, automaticamente recebendo um e-mail ali. Então, se você tem notificação, você já vai saber. Então, isso é mais um facilitador que tem nesse processo do SCE. Feito isso, quando você, vamos dizer que o setor analisou, aí ele vai disponibilizar aqui uma taxa e aí uma informação muito importante que vale para aqueles CFCs que emitiram a taxa fora do SCE, inclusive já pagaram. Se você só emitiu, não tem problema. Se você pagou, a SET informou que essa taxa o sistema não reconhece. Então você vai ter que entrar no site da Receita Estadual, pedir o estorno dessa taxa. Existe um procedimento lá que você solicita o estorno dessa taxa. Essa taxa você vai apresentar o comprovante de pagamento.
a Receita Estadual vai te restituir esse valor. Demora entre 1 e 2 semanas normalmente. E, paralelamente, quando aparecer a taxa aqui dentro, para você pagar, que é quando, depois de analisar a documentação e tiver ok, você vai ter que pagar esta taxa que está aqui. Porque somente pagando esta taxa, o valor é o mesmo, mas o código é diferente, é que o sistema reconhece isso de forma automática. Aí, ao pagar a taxa, ele vai reconhecer. Ao reconhecer a taxa, ele vai liberar o termo de responsabilidade. Você vem aqui, faz o comando, assina, né, através do certificado digital. Então, você não tem que imprimir, levar em lugar nenhum. Valida a assinatura e aí pronto, só fica aguardando agora chegar no dia de vencimento do seu credenciamento para que ele seja renovado, e no caso aí por 24 meses. E aí você finalizou o processo, só daqui a 24 meses que você vai ter que fazer a renovação do seu credenciamento. Mas lembrando, daqui a 12 meses, claro, contando da data do seu credenciamento, você receberá uma notificação, faltando um mês. Olha, Alessandro, o seu CFC está completando o primeiro ano de credenciamento. Então, está aqui a sua taxa, né? Vai lá, gera o pagamento, faça o pagamento, gera a taxa que eu disponibilizei lá no sistema, faça o pagamento para você cumprir esse requisito, porque isso está previsto em lei. É aquilo que eu já expliquei no outro vídeo, né? A gente vai tentar, inclusive, alterar a lei, porque não é a SET que altera isso. No Estado a gente sabe, né, principalmente quando você vai tirar a arrecadação é muito complexo, mas a gente tem que conseguir aprovar uma lei estadual para tirar essa taxa que é cobrada anualmente, tá ok? Então, feito isso, no primeiro ano você cumpriu. Aí no segundo ano, aí você vai ter que fazer todo o processo de renovação novamente. Então, aqui, eu acho que a gente já finaliza, né, todos os procedimentos. Fica só alguns detalhes, né, de ajustes. Por exemplo, a SET já informou que quem está vencendo o credenciamento muito próximo do início do ano, essa taxa ela tem que ter 30 dias de validade. Então, vamos dizer que gerou a taxa no dia 20 de dezembro, mas ela, teoricamente, valeria até 20 de janeiro. Como ela não pode vir com validade 20 de janeiro, o sistema está preparado para, se você não pagar essa taxa dentro do mesmo ano, na hora que virar o ano e chegar no primeiro dia útil do ano seguinte, você vai conseguir vir aqui e essa taxa vai ser atualizada. E aí, claro, você vai pagar no valor atualizado. Então, uma dica é, se você começar a renovação do seu credenciamento e ele for finalizado e a taxa estiver disponível antes de virar o ano, não deixe de pagar. Porque quando virar o ano, você vai ter que pagar essa taxa já atualizada. O próprio sistema vai atualizar. E aí a gente, como tem, né, um aumento de custo, é interessante você já quitar. Então, essa é outra questão. Em relação ao laudo que eu trouxe, inclusive trouxeram esse questionamento na primeira reunião, o laudo ele tem que estar com uma data recente. Então, vamos dizer que o meu credenciamento vence em fevereiro. Então, se eu fiz um laudo ali em novembro, dezembro, mesmo que está no ano anterior, ele vai ser aceito novamente. Não há problema nenhum. O que não pode é um credenciamento que vence em fevereiro e você ter um laudo de mais de um ano antes, né, de muitos meses antes daquela data. Mas próximos, principalmente por essa questão de mudança de ano, não vai haver nenhum tipo de problema, ok? Então, à medida que for ter novas informações, à medida que for ter outros detalhes, aí eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que aqui, então, agora no SE, a gente tem todas as rotinas envolvendo aí o credenciamento e as suas variáveis, né, alterações, modificações que se fazem necessárias. A gente espera que em breve esta modernização do sistema também se aplique às credenciais, né, aos profissionais, porque a gente vai ter vários facilitadores, poder consultar datas, poder ver com mais efetividade os processos, poder, por exemplo, poder cancelar os processos sem depender do setor, que hoje tem que ser feito de forma manual. Mas a gente espera que essa evolução aconteça muito em breve, ok?